Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a leishmaniose, continuando o assunto aí da parasitologia. A leishmaniose, né, é uma doença também causada por protozoários e, se vocês observarem, também pertence ao filo Sarcomastigófora, que são seres com presença de flagelos ou pseudópodos. E dentro lá dos flagelados, né, ela pertence ao gênero Leishmania, onde nós temos várias espécies. A Leishmania brasiliensis, a Leishmania chagas e outras que nós vamos ver, tá? Sendo que as mais importantes aqui no Brasil, tá a brasiliensis e a chagas. A gente vai fazer primeiro hoje uma introdução geral das leishmanioses e depois nós vamos dividir essa aula em duas partes. Uma parte que fala da leishmaniose tegumentar e uma parte que fala da leishmaniose visceral. Mas, de uma forma geral, de uma introdução geral, as duas começam da mesma forma, tá? Ela é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Leishmania e é transmitida através da picada de um mosquito vetor infectado. Há dois tipos de leishmaniose: a leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou calazar. Nessa primeira aula, nós vamos falar da leishmaniose tegumentar ou cutânea e, no segundo momento, da leishmaniose visceral, ou também chamada de calazar, tá? Aqui eu tenho duas figuras, né, que representam bem as duas doenças, né? Na leishmania cutânea, nós observamos aqui uma erosão no tecido, e na leishmaniose visceral calazar, nós temos aqui a figura de um animal bastante magro, né? Bastante debilitado, e isso pode acontecer com o ser humano também. O agente etiológico, ou seja, o agente causador da leishmaniose, são os parasitos do gênero Leishmania. Dentro do gênero Leishmania, eu tenho várias espécies de Leishmania. E cada espécie de Leishmania tende a provocar uma manifestação de doença de forma diferente. E muitas vezes associado ao estado imunológico do paciente. Aqui nós temos, uma figura de algumas leishmanias no estado de Promastigota, onde não é possível nós observarmos que ela está alongada e ela é flagelada. Entre os hospedeiros, né, existem vários hospedeiros, vertebrados e invertebrados. Os vertebrados podem ser alguns tipos de roedores, tatu, tamanduá, gambá, que eles atuam como reservatórios, ou seja, eles albergam, né, eles hospedam esse parasito, porém neles não existe uma doença. Por quê? Porque essa doença, gente, é uma doença extremamente antiga. E nesses animais, acabando tendo uma relação de equilíbrio entre parasito e hospedeiro. No homem e nos cães, eles também podem, né, hospedar esse parasito. Só que nos dois, a doença, ela pode se manifestar, sendo que neles, ele acaba sendo um parasito acidental. Entre os hospedeiros invertebrados, nós temos os insetos do gênero Lutzomia. São várias espécies de Lutzomia, né? Cada uma em específico de alguma região do planeta. E esses insetos, eles são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. E eles são conhecidos também como flebotomíneos, porque eles pertencem à subfamília Flebotomini, que é da família Psychodidae, tá? Popularmente é conhecido como mosquito palha, birigui e tatuquira. Aqui nós podemos observar uma figura desse
inseto. E no Brasil, ele ocorre em todos os estados, com maior incidência na região norte do Brasil, mas ocorre na região sudeste, na centro-oeste, nordeste, tá? E ele é mais comum em zonas rurais e áreas florestais. Uma observação importante é que essa leishmaniose, ela não existe somente nas Américas, tá? Ela existe na Índia e em outros países também, onde a doença também causa grandes problemas entre a população e econômicos também. Morfologia. Em relação à forma dos parasitos, eu tenho basicamente duas formas mais importantes, que seriam as amastigotas e as promastigotas. As amastigotas são formas arredondadas que vivem dentro de macrófagos, tá? E elas são intracelulares. A segunda forma importante seriam as promastigotas, que é essa forma elíptica aqui com flagelo, elas se movimentam, por isso elas são extracelulares. Existem ainda uma terceira forma, que é a paramastigota, que são formas encontradas aderidas ao epitélio digestivo do vetor. Como esses animais se reproduzem? Perdão, esses protozoários se reproduzem, tá? Basicamente por aquela divisão binária simples, né? Onde existe uma multiplicação do material genético, uma divisão do citoplasma, formando duas células. Então, não existe macho e fêmea, eles se dividem assexuadamente, tá? Gerando novas células. E quem faz isso são os amastigotas. O ciclo biológico dele não é um ciclo muito complexo, não, mas é importante a gente entender as formas evolutivas, tá? Então, vamos supor aqui, ó, nesse item 1, eu tenho um flebotomínio, ou seja, um inseto, né, fazendo seu repasto sanguíneo de uma pessoa contaminada, tá? Ele foi lá e ingeriu as formas promastigotas. Esses flebotomínios, né, ao ingerir essas células, elas vão para o intestino do inseto e ali elas se transformam em amastigotas que se multiplicam por divisão binária e evoluem para a forma promastigota. Essa forma promastigota, ela migram, né, até para a probóscide, que é aquela estrutura que faz a picada do inseto, e ali as promastigotas, elas ficam ali, juntamente com a saliva do inseto, tá? E aí, no momento da picada, né, esse inseto, ele introduz substâncias vasodilatadoras, né, antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, que permitem um bom fluxo sanguíneo, que vão permitir com que ele ingira bastante sangue e leve, né, junto à saliva, as promastigotas. Essas promastigotas, no local da picada, ela vai recrutar grande número de células imunes, principalmente células do sistema fagocítico mononuclear, que inclui macrófagos, monócitos, tá? Que são essas células do sistema imune de defesa. Como eu expliquei para vocês, na nossa imunidade inata, os macrófagos têm a função de quê? De fazer a fagocitose desses germes que estão chegando ali naquela região. Só que essa é uma estratégia ótima para a leishmania. Por quê? Porque esses promastigotas vão morar dentro do macrófago. Então, o macrófago não consegue destruir essas promastigotas. E as promastigotas se transformam em amastigotas, aquelas formas bem redondinhas, e ali elas se multiplicam. E elas vão para diversos tecidos, tá joia? E alguns, né, novamente, né, esses amastigotas podem ser ingeridos aí pelos flebotomínios
continuando o ciclo biológico, tá? Aqui nós temos uma outra figura do ciclo, e aqui é bom enfatizar, gente, que eu tenho como hospedeiro não somente o homem, né, como cães. A leishmaniose é uma doença que acomete os cães também. Então, o mesmo ciclo que eu expliquei anteriormente, que ia envolver o homem, também pode envolver os animais. Ou seja, o inseto faz a picada, durante a picada, pela saliva, as promastigotas entram, os macrófagos vão lá e tentam fagocitam, e aí o próprio macrófago serve de casinha, de hospedeiro, para as células virarem a mastigotas, que são essas formas arredondadas, e permanecer o ciclo biológico. Tá joia? Existem basicamente, né, resumidamente, a gente pode classificar as leishmanioses em leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral calazar. Na aula de hoje, nós vamos ver a leishmaniose tegumentar americana e na parte 2, a leishmaniose visceral calazar. Mas eu vou passar para vocês uma breve introdução, tá joia? Na leishmaniose tegumentar americana, nós temos como característica feridas na pele que localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo. Ou seja, nos locais onde o flebotomínio fez a picada, é mais comum de existir as feridas da leishmaniose. Nós temos basicamente 3 tipos de leishmaniose tegumentar, que seria a forma cutânea, a forma cutâneo-mucosa e a forma difusa, tá? A forma cutânea, eu tenho lesões ulcerosas e indolores, que são conhecidas como úlcera de Bauru. A gente tem a forma cutâneo-mucosa, é quando as lesões, o parasito começa a invadir regiões de mucosa, como a mucosa nasal, a mucosa oral, e a grande destruição desse palato aqui, ó, o palato que é na região da boca, tá? Ela é agressiva, elas podem ser lesões únicas ou múltiplas, e a gente ainda tem as formas difusas, onde existe um grande número de lesões, só que são lesões não ulceradas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver com mais a fundo. Só para a gente não deixar de falar um pouquinho da visceral, a visceral é uma doença que acomete as vísceras. Então, ela é uma doença sistêmica. E ela acomete, né? Ela atinge basicamente o fígado, o baço e a medula óssea, tá? Ela acomete muito crianças até 10 anos e após essa idade, essa doença se torna menos frequente. É uma doença de longa evolução, podendo durar alguns meses e até ultrapassar o período de 1 ano, tá? Ela é uma doença bastante grave, né? Aqui nessa figura a gente pode ver uma criança com um abdômen bem, né, dilatado, e isso tem a ver com a questão do acometimento de órgãos importantes, como o fígado e o baço, que a gente vai ver na parte 2 dessa aula. Então, aí, na parte 1, nós vamos ver a leishmaniose tegumentar americana, ou seja, a leishmaniose que envolve a pele e as mucosas, tá? A leishmaniose tegumentar, ela acomete pele e mucosas, como nariz, boca, faringe e laringe. Os agentes da leishmaniose tegumentar completam seu ciclo biológico envolvendo obrigatoriamente mamíferos e insetos hematófagos, que são os hospedeiros intermediários, tá? Isso a gente já viu na primeira parte. Em relação à patogenia, o que acontece? Durante a inoculação das promastigotas na pele, ou seja, no momento da picada, onde o inseto inocula mesmo os promastigotas, as células,
atraem, as células que foram destruídas na picada, atraem células imunes, como as células fagocitárias, né, como o macrófago e outras células imunes. Os macrófagos, como eu expliquei no ciclo, ingerem as formas promastigotas e no interior dessas células, eles se transformam em amastigotas e aí se reproduzem. Gera uma lesão inflamatória com um grande número de parasitas. Nessa figura aqui, nós podemos observar um macrófago e dentro desse macrófago, no momento que ele fez a fagocitose, ele está cheia de leishmanias aqui na forma já de amastigotas. E ali, gente, o macrófago ele não consegue destruir a maioria das leishmanias que estão ali dentro. Então, a gente fala que o parasita ele evade os mecanismos imunológicos que poderiam estar matando ele. O período de incubação, né, varia entre o aparecimento da lesão inicial de 2 semanas a 3 meses. A evolução. As lesões iniciais para qualquer leishmania são muito parecidas, tá? Então, existe uma picada, né, com uma reação ali local, e a lesão pode regredir, ou seja, melhorar, ou permanecer um nódulo dérmico chamado de histiocitoma, tá? Vamos supor que a picada foi no rosto, vai ter um histiocitoma na pele. O histiocitoma se desenvolve de maneiras diferentes conforme a espécie de parasito. Ele pode evoluir para a típica úlcera de Bauru, que é aquela úlcera que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é uma lesão arredondada, bastante típica da leishmaniose, que ela tem uma configuração circular, bordas altas, fundo granuloso de cor vermelha intensa, recoberto de um exudato, como se fosse um líquido purulento, cheio de pus, e dependendo das infecções secundárias que ali pode ter, tá? Então, aqui, ó, nessa figura aqui, nós podemos observar que existe uma lesão arredondada, né, com bordas grossas, espessas, um fundo bastante avermelhado. Aqui ela é bem purulenta, existe uma secreção aqui, e isso pode se agravar, porque essa ferida, apesar dela ser indolor, ela pode ser uma cultura mesmo para fungos e bactérias e gerar, a gente fala de infecções secundárias, tá? As lesões também podem assumir outras características menos comuns, que seria uma característica seca e hipercerastósica. Pode ocorrer disseminação pelos vasos linfáticos, produzindo metástases cutâneas ou mucosas. Então, a ferida, que ela estava numa região, a leishmania ela pode se disseminar e gerar metástase, provocar feridas em outros locais e nas mucosas, como a gente viu nas figuras anteriores, tá? Para isso ocorrer, o estado imunológico do paciente tem grande influência no curso da infecção, juntamente com a espécie de leishmania. Tem espécie de leishmania que vai produzir determinada manifestação, outras não, tá? Entre as formas clínicas da leishmaniose tegumentar, nós temos a leishmaniose cutânea, a cutânea mucosa e a cutânea difusa. E elas são provocadas por espécies diferentes de leishmania e, como eu expliquei anteriormente, está associado ao estado imunológico dos pacientes. Nesse quadro, nós temos um resumo dos 3 tipos de leishmaniose tegumentar. No primeiro aí, nós temos a leishmaniose cutânea. A leishmaniose cutânea, que é essa bem característica, ela é promovida basicamente por 4 espécies de leishmania. A leishmania brasiliensis, a amazonensis, a guianensis e a lançona, tá? A brasiliensis, ela estava distribuída basicamente pelo Brasil inteiro, a amazonensis na Amazônia e a guianensis bem no norte, também na região amazônica, tá? Na leishmaniose cutânea,
eu tenho úlceras únicas ou múltiplas confinadas na derme, ou seja, na pele, tá? Essas úlceras, a gente chama umas úlceras típicas chamadas de úlceras de Bauru. E a forma cutânea disseminada, ou seja, quando essas feridas começam a aparecer em outros locais, ela está associada a pacientes portadores de HIV que estão já na fase da AIDS, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, que a doença não está controlada, que o sistema imunológico dela está debilitado, tá? Na leishmaniose cutâneo-mucosa, as espécies responsáveis é a brasiliensis e a guianensis, e eu tenho lesões na mucosa com a invasão da cartilagem, tá? Por acometer muita região do nariz, entre nariz e boca, ela é conhecida como esponja e nariz de tapira ou de anta, tá? E ocorre mutilações aqui nessa região que dificulta a respiração e a alimentação do paciente. Infecções secundárias também podem acontecer e prejudicar e levar esse paciente ao óbito. Por fim, aqui nós temos a leishmaniose cutâneo difusa, que ela está relacionada à espécie Leishmania amazonensis, onde as lesões elas não são ulceradas, elas são lesões mais fechadas, só que elas costumam ser disseminadas pela pele, tá? E ela tem um grande número de amastigotes. Essa forma cutâneo difusa, ela está muito relacionada à falta de um bom estado imunológico do paciente. Então, o sistema imunológico do paciente não consegue responder e ela envolve amplas áreas na pele, principalmente nas áreas mais das extremidades, né, como os membros superiores, inferiores, e em áreas expostas. O diagnóstico. O diagnóstico clínico é baseado na lesão, nas características das lesões e alguns dados epidemiológicos. Quando o paciente relata que eu moro na região norte, próximo a uma mata, em regiões que sabidamente são conhecidas como ser endêmicas, tá? E a demonstração laboratorial seria a visualização do parasito, tá? Onde a gente coleta uma amostra da secreção, uma amostra da lesão, e a gente faz uma biópsia e uma lâmina dessa na pesquisa do parasito, tá? Pode ser feito um exame de pele também, onde faz uma biópsia e faz uma análise histopatológica. Pode fazer uma cultura com aquele fragmento retirado e a gente tenta manter esse parasito na forma de ampliá-lo. E ainda a gente tem a pesquisa do DNA pelo ensaio de PCR, que eu já comentei em aulas anteriores para vocês. Pode ser feito também alguns testes imunológicos. Antigamente era muito feito o teste de Montenegro. O que era o teste de Montenegro? Eu pegava um antígeno, né, do parasito da leishmania. Esse antígeno, obviamente, não provocava doença na pessoa, mas eu inoculava, né, esse parasito na pele e esperava a formação de uma pápula, que seria uma reação do sistema imunológico. Se o sistema imunológico reagisse, né, quer dizer que ali já tinha uma resposta imune para esse parasito, tá? E é importante falar que na leishmaniose tegumentar difusa, onde o paciente não responde bem, o sistema imunológico dele não funciona bem, a resposta dele sempre vai ser negativa, tá? Devido ao estado anérgico. O que é o anérgico? É aquele paciente que não responde imunologicamente àquela doença, tá? Pode ser feito também dosagem de anticorpos, IgG e IgM, que eu já comentei, né, por reações de imunofluorescência indireta, onde eu vou pesquisar anticorpos contra esses parasitos. Tratamento. O tratamento de primeira linha no Brasil é feito através de um medicamento chamado Glucantime, só que ele é um medicamento bom, porém ele é muito tóxico, então não são todos os pacientes que respondem bem a esse medicamento.
Além de ser um medicamento injetável, ele requer que o paciente, né, vá continuamente tomar injeções desse medicamento para o tratamento, tá? Ele não é recomendado para pessoas acima de 60 anos, nem gestantes, e ele tem efeitos colaterais importantes, como pessoas com problemas cardíacos e renais, e deve ser realizado um tratamento consecutivo por 10 a 20 dias. E esse paciente tem que ser acompanhado por até 1 ano. Então, a gente pode imaginar que, dependendo da região do país onde essas doenças ocorrem, nem sempre a adesão do paciente, né, nem as suas condições de base favorecem que existam esse tratamento. Como segunda linha, nós temos a anfotericina B, que é um medicamento também injetável, só que eles são de custo muito maior, né, e também tem a sua toxicidade e a difícil aderência do paciente. E a anfotericina B lipossomal, que ela é muito melhor, mas também muito mais cara. Então, são coisas que dificultam o tratamento dos pacientes. Como profilaxia, né? As vacinas, não existe uma possibilidade real de vacinas, né? Elas ainda se encontram no estudo. As vacinas que hoje existem, elas alcançam apenas 50% de proteção, que não é uma proteção importante. As vacinas contra a leishmaniose canina, elas ajudam também os seres humanos, porque uma vez que os cães podem ser reservatórios, né, além da questão emocional, afetiva de você ter um animal doente, esses animais, né, onde tem um animal doente, onde tem o flebotomia, vocês também podem ficar doentes. Então, antigamente, né, todo animal que tinha leishmaniose, ele tinha que ser sacrificado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existem vacinas em estudo, né, ela está ainda para ser aprovada, para ser utilizada em cães. Antigamente, não existia o tratamento, era proibido. Hoje em dia, existe um tratamento com mitelfosina para os cães. Essa mitelfosina, ela não acaba totalmente com os parasitos que existem nesses animais, mas elas reduzem, melhoram o quadro clínico deles, só que é um tratamento extremamente caro, tá? Outra, em relação à profilaxia, ela é bastante complicada, porque não é possível eliminar os insetos nas florestas, mas como forma de proteção individual, né, dependendo da região que você vive, o uso de inseticidas, de repelentes, tela mosquiteiro, pode ser importante, e é bom você evitar a construção de moradias perto das matas, porque a partir do momento que você invade um espaço de mata, você está chegando próximo, né, do local onde vivem esses insetos que estão provavelmente parasitados com a leishmania. Na próxima aula, gente, nós vamos falar da leishmania visceral americana, tá bom? Boa noite e até lá.